Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais um dia, né, para conversarmos um pouquinho. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é a família como instrumento da nossa evolução. Quando eu estava preparando esse tema, eu pensei bastante sobre qual aspecto falar, né, claro, dentro da nossa doutrina espírita. E eu acho que também é um tema que vem bastante a propósito, né, pelos tempos que a gente está vivendo. A gente continua nesses tempos de pandemia, que é um tempo de reflexão, um tempo de que muitos estão desencarnando. E a família, ela tem uma importância vital, né, nesses momentos de reflexão que a gente tem feito, que a gente tem tido a oportunidade de se voltar um pouco mais para si e estar um pouco mais conectado com a gente mesmo. E aí a gente, dentro desse reflexo interior que a gente faz, a gente vai encontrando os verdadeiros valores, os valores da vida, os valores pelos quais a gente está aqui. E muitas vezes, ainda mais com a proximidade que estamos tendo agora, nesse tempo de enclausuramento, né, esse tempo de recolhimento que a gente tem que estar, é difícil algumas vezes a gente encontrar a harmonia familiar, né? Muitas vezes a gente ouve e vê falar de casos de desavenças dentro de casa. E é importante a gente pensar no movimento que a gente tem feito dentro da nossa própria casa, no nosso núcleo familiar. O núcleo familiar, aquele não só dos nossos parentes, mas aqueles mais próximos, né, que são os que vivem conosco. Muitas vezes a gente também está sempre voltado a se sentir melindrado ou sentir que foi injustiçado por algum familiar, então a gente fica triste, a gente se magoa, né? Mas também nesses momentos a gente deve também se perguntar se a gente está fazendo o nosso melhor, se a gente está conseguindo colocar em prática a paciência, a tolerância, a compaixão, né, a compreensão pelo outro, né, que é a empatia, se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes as dificuldades que nós temos, elas servem para que a gente possa enxergar o outro e através das dificuldades dos outros também ir se melhorando. Porque a gente tende a achar que somos nós, né, que estamos sendo magoados, mas muitas vezes a gente não está dando o nosso melhor, né? Então a gente tem que ser sincero com a gente mesmo para procurar dar o nosso melhor. E dentro desse tema de procurar dar o nosso melhor, perguntar se a gente está fazendo o que a gente pode para sentir esse bem-estar dentro da família, é importante a gente lembrar de uma coisa que a minha avó sempre dizia, né? Que a gente deve semear alegria, porque às vezes a gente está tão atribulado com as coisas lá de fora, com as preocupações, né? Com quem a gente tem que ser fora de casa, que a gente esquece um pouco dessa leveza que é importante a gente procurar ter dentro de casa, né? Para que a gente possa ter um ambiente harmônico, um ambiente equilibrado. Então, por que não levar esse lado de todos nós, que nós todos temos, né? Da delicadeza, da leveza, da alegria de poder estar junto para dentro de casa, né? Isso não deve ser uma constante só fora. Ela deve começar dentro de casa, porque é justamente dentro, né, desse núcleo familiar mais próximo é que a gente vai desenvolver os nossos sentimentos no sentido da evolução, né?
Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e tem algumas questões dentro do Livro dos Espíritos, a questão 774 a 775, que abordam também a importância da família. Então quem quiser depois procurar e ler, vale a pena. Então a família, né, enquanto encarnada aqui, ela tem algo em comum com os elementos que a constituem. Então, qual é esse ponto comum? A família, ela tem uma função regenerativa, ela tem uma função educadora para todos nós, elementos e membros da família, né? Emmanuel já dizia, né, que a família, ela é formada em vidas passadas por todos que a compõem. Então, em outras encarnações, né, a gente já vem com algum laço. E a família terrestre, ela é formada por agentes diversos. E aqui, né, enquanto a gente está encarnado, que é essa família terrestre, a gente pode reencontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos. Para quê? Né? Para que a gente tenha e que a gente faça os ajustes necessários na nossa caminhada de evolução. Não é sempre que a gente vai encontrar momentos fáceis de estar em família, mas é justamente nesses momentos que a gente tem que parar e se atentar como nós vamos agir ou como nós vamos reagir. O que será que passa dentro da nossa cabeça? Quais são os tipos de pensamentos que a gente guarda para aquela pessoa, pelo que às vezes a gente está se sentindo magoada, ou sentiu que a gente foi atacado? Quais são os sentimentos? Né? A gente deve procurar sair dessa onda vibratória de animosidade para entrar num equilíbrio e procurar dentro da gente o melhor. Então, nós somos uma célula de família universal, né? A família universal, o que é a família universal? A família universal é a humanidade inteira, né? E dentro dos livros da doutrina, a gente vai aprendendo que nós temos, por assim dizer, duas possibilidades de família, né? De constituição familiar, que é a família consanguínea, que é aquela que é a família corporal, pelos laços de sangue, e a família espiritual, que é formada já por laços de fraternidade. Aqui no planeta Terra, né, que ainda é um planeta de provas e expiações, em quais nós estamos procurando nos melhorar, a gente vai ter contato, né, a gente forma essas famílias consanguíneas, e que muitas vezes a gente tem dificuldade, e é justamente para nós melhorarmos a qualidade dos nossos sentimentos. E a família espiritual? O que é a família espiritual? A família espiritual são espíritos afins, simpáticos, que têm afinidade um com o outro, e que não necessariamente, pode ser também por laços de sangue, né, de consanguinidade, mas não necessariamente trata-se da família corporal, que é enquanto a gente está encarnado aqui. Então, nós temos a família por consanguinidade e a família espiritual, que pode ser alguém de sangue ou não, mas que são espíritos que estão unidos com o mesmo propósito, o mesmo nível de vibração construtiva, né, de pensamentos, de afinidades, de simpatia. E o Livro dos Espíritos já traz pra gente a importância dos laços sociais. Por que eles são tão importantes que a gente saiba conviver com as pessoas? Eles são muito importante pelo nosso progresso. E os laços familiares, eles devem ser mais unidos ainda. Eles devem estar mais, um lacinho mais apertado, né? A ideia de Deus é que nós nos amemos como irmãos. Então a ideia é que essa família espiritual vá crescendo no bem, vá crescendo imbuída de tudo, de todos os sentimentos bons, de amor, de caridade, de compaixão, para que a gente vá aumentando essa luz,
né? Então nem sempre os laços de sangue eles reúnem essencialmente almas afins, nem sempre, mas é justamente aí que reside o nosso trabalho de evolução e corrigenda dos nossos sentimentos. Então, a doutrina espírita ela vai nos ensinando que nós temos dois tipos de parentela, né? As famílias elas podem ser de laços espirituais, que elas são unidas para sempre, tanto no campo físico, nos planos físico, como no espiritual. E as famílias de laços corporais, que são as famílias enquanto nós aqui encarnados temos e que elas podem desvincular-se dentro de uma mesma encarnação. Pode acontecer dessa desintegração familiar, que na verdade é uma tristeza, né? No sentido de perda de oportunidade para se evoluir, para procurar o progresso, para procurar sermos melhores. E qual que é a ideia, né, de família? A ideia é que a gente vá, através do desenvolvimento dos nossos sentimentos e conforme a família toda vai progredindo nos valores morais, é que a gente vá cada vez aumentando essa família espiritual, que ela vá crescendo cada vez mais. E aí, para espíritos afins habitarem outros tipos de orbes, né, um pouco mais evoluídos. E a família corpórea, que é a família que nós temos enquanto encarnados, ela pode ter indivíduos, membros estranhos uns aos outros, que muitas vezes não são espíritos afins. E a presente encarnação, ela vai funcionar justamente para essa provação de sentimentos que precisam ser desenvolvidos, que precisam ser trabalhados dentro da gente, dentro de cada um de nós. Então isso é muito importante, né? Essa divisão dentro da doutrina da família de laços corporais e a família espiritual. Porque os verdadeiros laços de família, eles são os de simpatia, eles são os de comunhão de pensamentos, de encontro de pensamento, e não necessariamente são os laços de consanguinidade. Se forem, melhor ainda, né? Porque aí a gente já tem um encontro com esse núcleo menor, o núcleo mais próximo, que é o nosso núcleo familiar, de já mais harmonia. E a tendência é que isso vai cada vez crescendo mais no sentido do amor, né? Da construção do bem. Há sempre uma razão superior que permite aos espíritos renascerem juntos. A gente aprende, né, dentro da doutrina que não existe acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. E tem essa razão para que a gente esteja juntos enquanto família, né? Então não há causalidades nos laços de parentela. E aí a gente tem que ir desenvolvendo esses sentimentos de compreensão, de carinho, de compaixão, de paciência, de tolerância, da alegria, como eu disse, né? Da leveza dentro de casa, de procurar estar de bem com a gente mesmo e com as pessoas que são mais próximas da gente. Porque isso também vai tornando o ambiente dentro de casa mais leve, mais harmônico. Espíritos da mesma vibração aproximam-se da nossa casa, do nosso lar, né? Para que exista essa troca. Então, quanto melhor a gente conseguir manter o padrão vibratório dentro de casa, melhor e de mais qualidade vai ser o nosso bem-estar. E a gente estando bem com a gente mesma, a gente consegue olhar o outro, a gente consegue ver o próximo, né? E se a gente já tem essa harmonia dentro de casa, que bom, porque aí a gente pode praticar a caridade, procurar estar e fazer o bem para o próximo. Então a gente vai vivendo essa escalada dentro da família, né, que é a nossa escalada de evolução. Então a família são laços de eternos, a família espiritual, né, ela tem esses laços eternos de amor.
E a família por consanguinidade, a família de parentela, né, é onde se deve diluir justamente essas imperfeições dos nossos sentimentos, a caminho desse amor, que todos nós carregamos dentro da gente essa possibilidade, né? Aquele potencial, aquela centelha divina de estar no bem. Todos nós carregamos. Então a gente tem que estar atento, né? Primeiro com a gente mesmo, né? Pra gente chamar a si, né? As faltas, né? Avocar essas faltas que nós muitas vezes podemos estar cometendo sem perceber. E Allan Kardec, ele nos ensina que os laços espirituais são os que nos mantêm verdadeiramente unidos, pois eles vão além da matéria. Então, quando a gente desencarna, a gente vai se dirigir a essa família espiritual que tem mais afinidade conosco, né? Esses espíritos família que são unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, têm nas encarnações momentâneas, eles têm essas encarnações momentâneas, a gente se reencontra aqui, né, para evoluir, mas na erraticidade, lá no plano espiritual, a gente volta para a nossa verdadeira família, que é a nossa a família maior, né? Que é essa família espiritual. É como se a gente reencontrasse amigos de uma longa jornada, né? Então a gente pode, e inclusive esses nossos espíritos mais afins, que nós temos afinidade, nós podemos encarnar aqui juntos, né, como amigos ou como parentes mais próximos para desenvolver esse mútuo adiantamento. Então a gente vai vendo que essa formação familiar, ela tende a ser mesmo essa ciranda de amor, né, em que os grupos de famílias espirituais, eles vão se afinando, vão evoluindo os seus sentimentos e vão se reencontrando. Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai procurando esse tipo de ligação mais fraterna, esse tipo de ligação que Deus espera de nós, né? Que sejamos irmãos na fraternidade. E no futuro, no mundo espiritual, na erraticidade, a gente formará aldeias, cidades, nações, imbuídos desse mesmo propósito, né? Então, a independência nossa aqui, enquanto indivíduos, ela existe apenas quando ligada à interindependência, porque nós dependemos um do outro para seguirmos a nossa jornada de evolução. Nenhum de nós aqui faz nada sozinho, né? Nós precisamos deste conjunto de esforços que muitas vezes nós não percebemos nem que estamos sendo ajudados, mas essa comunhão para que muitas das nossas ações se realizem, ela é vital. Então, esse momento que a gente está passando, por exemplo, da pandemia, nós estamos ligados, estamos conectados uns aos outros de várias maneiras, né? E dentro de casa, a gente está tendo a possibilidade de ligar-se um pouco mais com os valores espirituais, com as nossas próprias faltas, né? A gente está tendo a oportunidade de voltar um pouco mais para nós mesmos. Às vezes a gente abre um álbum de fotografia, rever aquelas fotos, ver quanto amor, quanto carinho teve, né, e tem da família para conosco. Então a gente vai procurar entrar nessa linha de amor, nesse sentimento de amor, para poder retribuir também. Então esse momento de recolhimento que a gente está tendo, ele é muito importante para resgate dessas sensações boas, dessa qualidade de amor que muitas vezes na correria do dia a dia, das nossas atribulações, a gente acaba perdendo. Então é interessante a gente pensando que a gente pode apertar mais esse laço familiar,
né? Para que seja um laço não só bonito externamente, mas para que a gente esteja arraigado, né, nesses sentimentos de amor. Então, os verdadeiros laços de família, eles não são necessariamente, como eu já disse, esses laços de consanguinidade, mas os de simpatia, de afinidade. E se a gente tiver isso dentro da família, que bom, né? Então, assim, é um ganho que nós temos a caminho da evolução. Porque, em geral, as famílias corporais, né, as famílias aqui que estamos, nós somos mais frágeis, porque a gente é muito suscetível ainda a melindres, a desgostos. Então, a gente tem que ter todo um empenho, um esforço da nossa parte, para que a gente possa transformar essa família na extensão do que é a família espiritual. Né? Então, assim, aqui é um lugar de trabalho, a família também é um lugar de trabalho, onde nós devemos sempre nos perguntar se nós estamos dando o nosso melhor, porque o potencial está dentro da gente, a gente tem essa capacidade. Muitas vezes a gente se perde, né? Porque a gente fica absorto por essas pequenas coisas, mas a gente tem que aprender a transcender, a prestar atenção na gente, porque a gente é capaz de fazer esse movimento. Então a família ela é uma instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então a gente está aqui encarnado é uma oportunidade. É um momento da gente procurar desfazer esse mal-estar, esses sentimentos que não nos levam a nada, né? Não constroem no sentido do bem. E eu queria apontar aqui e dizer que dentro desta constituição de família, né, de consanguinidade, de laços físicos, existe também a possibilidade da adoção, né? E a adoção é um ato de amor muito grande perante os olhos de Deus, né? Porque aí fica comprovado, né, o amor que não necessariamente ele precisa vir só do sangue, né? Então, assim, essa forma de você poder estender a mão e adotar uma criança, ter alguém dentro da sua casa, né, em que você vai ter uma troca, porque ali são espíritos afins e que tem uma troca, né? Então isso é um ato muito bonito, porque os afetos nossos de hoje são os amores de amanhã, né? São os amores das vidas que a gente já está conquistando para frente. Então, e é importante a gente ter em mente, né, que na intimidade da nossa família nós demonstramos quem realmente nós somos, com os nossos valores morais. Então é isso que a gente tem que burilar e que a gente tem que melhorar e que a gente tem que estar atento dentro da gente. Se a gente já consegue fazer esse movimento de ter esse equilíbrio dentro de casa, de estar bem com o nosso núcleo familiar, que presente, que coisa boa, que conquista frutífera. Então vamos ampliar isso, vamos colocar isso em prol do próximo, né? Ajudar, para que a gente tenha sempre essa harmonia dentro de casa. Então eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a família, que é essa instituição e essa conformação, né, que nos permite melhorar, né, que nos permite evoluir e estar nesse caminho de amor. Então eu espero que todos fiquem bem e até a próxima. Agradeço a oportunidade. Até!